Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, meu povo. Boa noite. Quem chega cedo me ajuda. Como é que tá aí? Áudio, imagem, tá tudo ok? Vocês estão me vendo bem? Me ouvindo bem? Me falem aí nos comentários, por favor, se a parte técnica está ok pra gente poder começar. Boa noite, sejam bem-vindos. E aí? Como é que tá, pessoal? Imagem e áudio. Tá tudo ok? Ótimo. Excelente, então. Boa noite, meu povo. E aí, meu povo? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Pós-feriado, aquela terça-feira estranha, né? Porque a gente jura que é segunda, eu ainda tô perdida aqui. Essas semaninhas pós-feriado a gente fica assim meio perdido, né? Mas vamos lá. Vamos começar mais uma terça-feira de live. Hoje estamos fechando um mês de lives. E para quem não me conhece, para quem tá aqui num primeiro contato comigo, eu sou Natália, sou professora de inglês há 15 anos. Meu foco hoje é em ensinar adultos a falarem inglês. Eu quero criar falantes de inglês. Então, o meu foco nas minhas aulas é trabalhar a oralidade dos alunos, fazer com que realmente eles consigam produzir em inglês, que é aí a vontade da grande maioria deles. Hoje, nessa live, nós vamos falar sobre como aprender inglês com séries. Então, muito se fala que dá para aprender inglês com série. Beleza, mas como? Como que a gente usa as séries? Então, hoje a gente vai falar aí sobre isso. Muito importante, todas as terças-feiras, aviso, todas as terças-feiras, 8h30 da noite, a gente tem um momento live. Essas lives, elas ficam aqui no perfil por 24 horas, depois disso elas saem do ar e são disponibilizadas apenas para os meus alunos. Então, você tem aí a chance de estar aqui comigo ao vivo, mandar suas dúvidas, mandar suas perguntas toda terça-feira às 8h30, ou você consegue assistir aí no perfil até a quarta às 8h30 da noite. Se você tiver sugestão de temas, de assuntos que você acha importante, que você quer que eu traga aqui para esses momentos semanais, me manda aqui por comentário, me manda por direct também, que eu vou colocar lá na listinha de temas a serem trabalhados, beleza? Então, eu vou pedir para vocês uma coisa muito importante. Aqui embaixo, ó, acho que tá no lugar certo. Aqui embaixo tem um aviãozinho. Aperta esse aviãozinho, envia essa live para alguém que você conhece, que tá aprendendo inglês, que gosta de assistir série, que quer usar a série como uma forma de melhorar o inglês. E aí vocês me ajudam a entregar essa live para mais pessoas. Quem sabe fazendo isso você muda a vida de uma criatura, hein? Aperta aqui no aviãozinho e envia essa live para uma pessoa que você conhece que esteja aprendendo inglês, beleza? Então, qual que é o objetivo aqui? Nosso objetivo hoje. Você vai entender, até o final dessa live, você vai entender como que as séries de TV te ajudam a aprender e a desenvolver o seu inglês e como fazer isso. Então, você vai entender como que elas podem te ajudar e como que você vai usá-las como uma ferramenta, beleza? Então, daqui até o final, fica comigo que nós vamos falar sobre isso. Todas as lives eu faço um momento de reflexão logo no início. Então, vamos refletir. Como é que é a sua relação com séries? Eu fiz essa pergunta, eu fiz algumas perguntas nos stories para entender um pouquinho, mas eu vou fazer para vocês que estão aqui ao vivo também. Você usa séries para aprender inglês? Quando você está assistindo série, você usa aquilo ali como um momento para desenvolver o seu inglês? Como é que você faz? Você acha que você faz de uma forma eficaz? Está te trazendo resultados? É da forma que você quer? Como é que tá sendo aí essa questão de série? Como é que é essa sua relação? Você vê séries só como um momento de lazer? Ou você usa as séries também como uma forma de aprender? Pensa aí sobre isso. Eu vou contar pra vocês quais foram os resultados que eu tive lá na caixinha, nos stories, tá? Anotei aqui. No Instagram, aqui na caixinha que eu fiz, eu perguntei qual era a quantidade das pessoas ali que usavam séries pra aprender inglês e a questão das legendas. Grande maioria assiste as séries em inglês. 55% me disse que assiste com legenda em português. Aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês, antes de eu explicar. Respondam aqui nos comentários pra mim. Vocês acham que assistir série com legenda em português é muito bom,
ruim ou muito ruim? Como é que vocês acham que é assistir a série com a legenda em português? Manda aqui pra mim o que vocês acham. 55% das pessoas que me responderam falaram que usam essa legenda em português. 60%, perguntei lá com relação à evolução, né? Você acha que através das séries você tá conseguindo evoluir o seu inglês? Você tá conseguindo desenvolver o seu inglês? E aí 60% diz pra mim que sim, elas estão conseguindo evoluir, porém pouco. Então assim, sim, eu consigo dar uma melhorada no inglês através das séries, mas é uma evolução pequena. Então, eu tive aí essa média, né? Ruim, pois estará treinando leitura em português. Nessas horas eu sei até quem já tá consumindo conteúdo por aqui e quem não tá. Beleza, então, vamos lá. Como é? Primeira coisa que a gente vai pegar aqui sobre essa questão das séries é... Gente, assistir séries, você pode fazer de duas formas diferentes. Uma primeira forma é você assistir simplesmente para relaxar. Então você tá lá cansado para passar o tempo e aí você usa a série simplesmente como um momento de lazer. Ou você pode assistir a série intencionalmente para melhorar, para desenvolver o seu inglês. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, mais pra frente eu vou dar exemplos pra vocês, mas essa questão, por exemplo, da legenda, isso é algo que varia. Então, se você tá assistindo a série simplesmente pra relaxar, você pode usar as legendas de uma forma. Se você tá aprendendo, se você tá usando as séries pra poder aprender e desenvolver o seu inglês, você vai usar as legendas de uma outra forma. Então, primeira coisa é você conseguir diferenciar isso. É muito difícil você juntar as duas coisas. Claro, a partir do momento que você tá estudando inglês ali, usando uma série, é claro que vai ser um negócio divertido, vai ser um negócio bacana, mas é diferente de você simplesmente ligar a série lá e assistir, certo? Então, simplesmente ligar a série, deixar a série rolando e seguir, é você assistir pra relaxar, beleza? Até aí tudo bem? A próxima questão, muito importante da gente pontuar, é a questão das legendas. Então, o que acontece? Geralmente, a maioria das pessoas, principalmente aquelas que né, já gosta de inglês ou tá tentando aprender inglês, a maioria sempre vai falar pra mim que a configuração delas é a seguinte: áudio em inglês, legenda em português. Essa é a maioria esmagadora da galera que usa série dessa forma. Áudio em inglês, legenda em português. E aí, tem até alguns posts meus sobre isso, tem um destaque muito bom que eu falo sobre isso, então quando terminar aqui já dá uma olhada lá no destaque sobre séries, onde eu falo que quando você coloca a legenda em português, você não tá praticando o seu inglês, você tá praticando o seu português. Vou dar mais detalhes sobre isso. Então a maioria das pessoas deixa essa legenda em português. E aí, geralmente, quando eu pergunto, tá, mas e aí, você sente que durante a série você desenvolve, você aprende? Ah, eu consigo pegar uma palavra ou outra, mas muito pouco. Por quê? Porque a estratégia tá errada. Se você quer assistir série pra relaxar, simplesmente pra passar o tempo, beleza, você deixar a sua legenda em português. Não tem problema nenhum. Agora, o que a gente precisa entender? O nosso cérebro, ele vai sempre tentar o que é mais fácil. Ele vai sempre pro lado mais fácil. E é mais fácil ler do que ouvir. Então, é mais fácil você ir acompanhando aquilo ali do que você forçar o seu ouvido para ler. Então, gente, quando você coloca a legenda em português, você tá lendo. Ah, não, Natália. Não, eu não tô lendo. Eu tô prestando atenção no áudio. Tá. Então, vamos fazer um teste. Para saber como tá aí essa questão, você faz um teste. Você tira, de novo, a coceira no nariz, gente. Você tira a legenda e deixa só o áudio em inglês. Se você deixar só o áudio em inglês e conseguir entender da mesma forma que estava antes, beleza, aí você me convence. No entanto, não é isso que acontece. Eu sei disso, e eu sei disso porque eu faço a mesma coisa e qualquer pessoa vai fazer a mesma coisa. Se você tem um áudio em inglês e uma legenda em português, o seu olho vai para a legenda. Você vai ler. Claro que você pode pescar uma palavra ou outra ali na hora que você estiver ouvindo.
Claro que são palavras que você já conhece, então vai ser mais um exercício de reconhecer palavras que você já conhece. Reconhecer palavras que já estão no seu repertório, certo? Então, quando você coloca a legenda em português, é como se você colocasse a rodinha na bicicleta. Você quer andar de bicicleta, certo? Andar de bicicleta é entender a série, sem nenhum auxílio. Colocar a legenda é colocar a rodinha. Você não vai exatamente estar desenvolvendo o seu listening. Você vai estar trabalhando a sua leitura em português. Agora, quando você coloca a legenda em inglês, você está treinando a sua leitura em inglês. Então, pensa comigo o seguinte, legenda é leitura. Legenda é leitura. Então, se você coloca a legenda em português, você está lendo em português. Se você coloca a legenda em inglês, você está lendo em inglês. É isso. Claro, você vai pegar palavras que você está ouvindo, porque os seus ouvidos também estão funcionando. No entanto, o seu foco maior vai ser na leitura. Vocês já observaram isso alguma vez? Assistindo séries, vocês já observaram essa questão das legendas? Como que vocês ficam quando vocês colocam legenda? Geralmente, onde é que vai o foco de vocês? Como é que fica? Me contem aí nos comentários. Então, essa questão das legendas, ela influencia diretamente em como você vai estar trabalhando ali. Geralmente, quem quer usar a série para aprender, quer usar a série para desenvolver o listening. Eu quero assistir a série. Qual que é o objetivo, né, geralmente? Eu quero assistir a série e eu quero entender tudo que eles falam, ou pelo menos a grande maioria, sem precisar de legenda. Isso é você ter um listening muito bom. Então, você quer ter um listening bom. Mas aí, para isso, você coloca a legenda. Aí você fica lendo. Ou seja, o seu listening não vai ser forçado. Entenderam? Eu fico ligada na leitura, que geralmente é em português. Sim, exatamente aquele caso que eu contei pra vocês, né? Que é da maioria das pessoas, que a maioria das pessoas faz. Exato. Então, vamos lá. Como então, quais são os benefícios de vocês usarem séries? Por que é bom? Por que é bom usar série? Primeiro, as séries geralmente elas vão ser divertidas e interessantes pra gente. A gente escolhe as séries. Então, a série que você escolhe, ela é interessante pra você. Ela tem uma temática que te chama a atenção, ou ela tem atores e atrizes que você gosta, ou ela se passa em um lugar que você acha interessante. Então, você já tem o fator motivação. Pô, aquilo ali é uma coisa legal. Eu gosto dessa série. Então, como eu gosto dessa série, eu vou assistir. Eu gosto dessa temática, eu gosto desses atores, eu gosto, enfim. Então, as séries, elas são interessantes. E convenhamos que quando o assunto é interessante, a chance da gente continuar é muito maior. Aí a gente vai pro segundo ponto. Série é um negócio muito bacana porque te ajuda a ter frequência de contato com o inglês. Geralmente a gente assiste um pouquinho todo dia. Que seja um episódio, 2, sei lá. Então, dependendo do tamanho da série, né? E do número de episódios, né? Temporadas e tudo mais. Mas, por exemplo, o que eu faço? Foi essa época em que eu conseguia parar pra poder assistir, sei lá, 2, 3 episódios de uma vez. Então, geralmente, dependendo da série... Por exemplo, eu tava assistindo agora The Blacklist. The Blacklist, os episódios são mais ou menos de 50 minutos. Raramente eu consigo assistir um episódio todo numa sentada. Então, eu assisto 20 minutos um dia, 15 minutos o outro, 15 minutos o outro e por aí vai. Então, o que isso me mostra? Que eu tenho contato com o inglês maior, mais frequente. E para quem assistiu as últimas lives, lembra que a gente estava falando sobre isso, sobre a questão do ambiente de imersão, de você estar fazendo as coisas que você faz no seu dia a dia em inglês. Então, a partir do momento que você está assistindo uma série, você está tendo um contato ali mais frequente com o inglês. Então, é uma outra vantagem incrível. Uma outra coisa é a questão do vocabulário e da gramática. Você aprende vocabulário e gramática em contexto. Então, você consegue observar as estruturas do inglês dentro de um contexto e não soltas assim no livro. Do nada aparece lá no livro uma frase e aí, a partir daquela frase, você tem que entender para que serve aquela estrutura ou aquela palavra. Então,
Na série, você consegue observar as coisas dentro de um contexto. Você consegue observar o que está acontecendo, o que a pessoa quis dizer, qual é a mensagem, qual é o tom, se é uma coisa positiva, se é uma coisa negativa. Então, olha só como é diferente. Você simplesmente lê algo em um livro e você vê a coisa acontecendo. Além disso, tem a questão da pronúncia. Então, através das séries, você consegue ouvir a pronúncia das palavras, geralmente várias e várias vezes, e não só a questão de sons individuais, mas também aquela questão de como que as palavras se ligam, né? Então, uma das queixas é, eu não consigo entender porque saem falando uma palavra grudada na outra. Por acaso, eu estou falando português dando pausas? Não. A gente fala português do mesmo jeito, ligando uma palavra na outra. Em inglês, então, é da mesma forma, é a forma natural de se falar. Então, quando você ouve série, essa questão da pronúncia, você vai vendo como que as palavras são pronunciadas juntas. Você vai observando o ritmo do inglês, como é que o ritmo acontece. Então, você, de fato, consegue desenvolver o seu listening e você consegue ter munição para ter um speaking melhor também. Porque você tá vendo, de fato, como que o inglês é falado. Então, é claro que na hora de produzir, você vai lembrar daquilo ali que você tá estudando. Então, é muito mais fácil. Um outro ponto que é muito maravilhoso é que série é inglês do mundo real. Inglês do mundo real. Isso faz toda a diferença. Eu dei meu depoimento aqui já algumas vezes. Eu até fiz um post recente sobre isso, que é sobre o listening do mundo real. O listening do mundo real é o seguinte, é aquele inglês que você vai ouvir mundo afora. É o inglês que você vai encontrar quando você viajar, quando você ligar a TV, quando você ouvir o rádio, quando você for ouvir um podcast, quando você for ouvir uma lecture, uma palestra. Então, esse é o inglês do mundo real. Quando você fica muito preso ali, por exemplo, num material, num livro didático, você tem um inglês mais robotizado, mais controlado, um inglês mais manipulado, para que o aprendiz consiga acompanhar. Só que aí você sai no mundo real e aí, meu Deus, que idioma é esse que eles estão falando? Não é isso? Então, foi o que aconteceu comigo. Exatamente o que aconteceu comigo. Então, dá uma olhadinha lá no feed que tem um post sobre isso, que é do listening, né? Então, você tem acesso ao inglês do mundo real. Você tá ouvindo pessoas reais falarem inglês numa velocidade real, de uma forma real, com um vocabulário real. Então é muito rico. É um inglês muito rico que você tem acesso, entendeu? Então é incrível, é muito, muito bom. E o último ponto que eu selecionei é a questão da variedade de sotaques. Assistindo séries, você consegue ter acesso à variedade de sotaques. Muitas vezes, na mesma cena, né, naquele mesmo, no cast ali, no elenco, você tem pessoas de diferentes nacionalidades. Tem uma série em especial que eu vou falar daqui a pouco mais sobre ela, que é a The Good Place, que eu recomendo demais para vocês começarem a praticar com séries. Por quê? Você tem ali acesso no cast principal, no elenco principal, você tem acesso já às duas variantes mais... as duas variantes nativas, né, mais comuns de inglês, que são o inglês americano e o inglês britânico. Então, você tem durante a série inteira, todos os episódios, você escuta tanto inglês americano quanto inglês britânico. E isso é excelente para o seu ouvido. Claro que você não vai se prender só em inglês americano e inglês britânico, né? Porque o inglês mais falado no mundo é o inglês como língua franca, mas isso aí é assunto para uma outra live. Então é o inglês global, né? O inglês é mais falado por não nativos do que por nativos. Mas essa questão de você ter acesso a diferentes sotaques te ajuda muito a entender mais pessoas e conseguir se comunicar com mais pessoas. Então, às vezes, quando você fica preso em um sotaque só ali, nossa, eu só entendo inglês americano, por exemplo. Só consumo inglês americano. Na hora que você vai ouvir outro, parece que é outro idioma. E aí você tem uma dificuldade tremenda. Então, isso também é muito rico em série. Isso é algo legal de vocês prestarem atenção. Beleza? Até aí, pessoal, tudo bem? Até aí tudo certo? Me contem, porque agora é a hora prática. Então, até então, a gente teve aí um pedacinho mais teórico, né? Então, o que é você assistir
inglês, que é diferente você assistir série por lazer e você assistir série intencionalmente para aprender inglês. Falamos sobre a questão da legenda. Legenda é leitura. Se tá em português, é leitura em português. Se tá em inglês, é leitura em inglês. Falamos aí sobre alguns benefícios de você usar séries para aprender inglês. Alguma dúvida por aí, meu povo? Me conta nos comentários. Porque geral sempre recomenda Friends. Eu não suporto aquele tipo de série. Vamos falar sobre isso agora. Exatamente por quê, pessoal? Vou falar pra vocês agora como que vocês vão fazer, né? Como que vocês vão fazer pra usar as séries como uma fonte aí de estratégia, né? Eu dividi em 3 partes. Então eu vou falar assim, olha, se você tem um nível básico de inglês, como que você vai fazer? Se você tem um nível intermediário de inglês, como que você vai fazer? Se você tem um nível avançado de inglês, como que você vai fazer? Isso, gente, é fruto de estudos e de observação comigo mesma, com os meus alunos, com outras pessoas. Então, é observação e aí é um caminho que você pode seguir. E você pode ir também variando. Então, você pode começar ali no nível básico. E aí, depois que você assiste uma série, você tenta ir pro intermediário. Depois que você assiste outra, você vai desenvolvendo, tá bom? Então, vamos lá que a gente vai agora para o como. Muito importante. Primeira coisa. Assistir séries para aprender inglês é algo que é paralelo aos seus estudos. Então, você vai continuar fazendo seus estudos de inglês normalmente. Natália, então quer dizer que somente com série eu não consigo aprender? Não, não é isso. Você consegue aprender inglês 100%, somente com série. Mas isso leva um tempo, assim, surreal. Por quê? Para você conseguir entender o inglês, você precisa ter vocabulário. Como é que você adquire vocabulário? De várias formas possíveis. Então, como que você vai fazer? Né? Respondendo aí a pergunta que chegou agora. E quando a pessoa não tem nenhum conhecimento, você vai usar as séries paralelamente aos seus estudos. Então, você vai continuar fazendo, você vai continuar estudando inglês, você vai continuar aprendendo palavras novas, aprendendo estruturas novas, enquanto você usa as séries. Uma coisa é fato, ninguém é uma folha em branco com relação ao inglês. Todo mundo já tem, o inglês ele é parte do nosso dia a dia, né? Então, existem algumas coisas que são básicas e que todo mundo conhece. Então, é você partir desse pouquinho que você tem e ir construindo o seu vocabulário. Então, você vai continuar fazendo as suas leituras, fazendo suas pesquisas em dicionário, fazendo todas as outras coisas. E a série, ela é aquele momento de você testar, né? Ela é aquele momento de você desenvolver. É uma das ferramentas. Então, eu sempre falo isso, gente. Para você ter um aprendizado em inglês rico, você precisa usar diferentes ferramentas, diferentes formas de melhorar o seu inglês e de desenvolver o seu inglês. Então, a série é uma dessas formas, certo? Agora, se a pessoa tiver bastante tempo livre e assistir série enlouquecidamente, apenas se dedicando a isso, ela pode aprender bastante, mas aí vai levar mais tempo. Vai levar mais tempo, porque a pessoa ela vai depender unicamente da série para aprender. Ela só tem aquilo ali, então ela precisa fazer com uma intensidade muito maior, né? Então, o que eu recomendo é, faça esse estudo com as séries paralelo, certo? Então, primeira coisa que você vai lembrar, você não vai deixar de estudar e achar que vai aprender só com série, tá bom? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você vai entender que você está usando série para aprender. Não é um momento puramente de lazer. É um momento em que você está usando a série para aprender, beleza? Então, vamos lá. Se você vai começar agora, isso independe do seu nível, tá bom? Eu tô falando aqui da experiência de usar séries de uma forma intencional. Se você não tem experiência em usar séries de uma forma intencional,
eu te recomendo escolher sitcoms. Sitcoms. Vou colocar aqui nos comentários para vocês. Sitcoms. Sitcoms. Isso. O que são essas sitcoms? São aquelas séries que a gente chama de comédia de situação. O que é essa comédia de situação? São aquelas séries que demonstram, que relatam, né, que acontecem no dia a dia dos personagens. Então são aquelas que tem geralmente, elas têm uma veia de comédia, e aí esse nível de comédia vai variar, mas sempre tem uma pegada assim, comédia nela, tanto que essa parte com é de comedy, certo? E essa parte de sit é de situation. Situation comedy. Cortou um pedacinho de uma, um pedacinho de outra e virou sitcom. Então, sitcoms são essas séries que retratam coisas do dia a dia. Então, compara comigo uma série que fala sobre a vida da família X e uma série, por exemplo, Grey's Anatomy, que também fala dos personagens, mas que acontece dentro de um hospital, que mostra as cirurgias que acontecem, que mostram os pacientes chegando e sendo recebidos. Então, eu tenho uma que fala simplesmente, né, unicamente do dia a dia e da vida de um grupo, de uma família, e eu tenho outro que acontece dentro de um hospital. Olha a diferença do nível de dificuldade do vocabulário que você vai ter nessas séries. Então, quando eu tenho séries muito específicas, como é o caso de Grey's Anatomy, que é voltado para um vocabulário médico, como é o caso de Suits, que é uma série voltada para temática legal, né, de advocacia. Quando eu tenho séries que são voltadas muito para investigação. Então, essas séries com temáticas específicas, elas vão ser um pouquinho mais difíceis, porque elas vão ter temas mais técnicos. Então, lá em Grey's Anatomy, por exemplo, você vai ter palavras como, né, ali no diálogo, maca, pronto-socorro, médico, jaleco, scalpel, bisturi. Você vai ter uma sequência de termos que talvez, para quem tá começando e não tá muito ambientado, vai ser mais difícil de você conseguir entender. Então, a minha recomendação é que se você não tem prática com assistir séries em inglês para desenvolver o seu inglês, é que você escolha alguma sitcom. E aí você pode simplesmente fazer essa pesquisa no Google, sitcoms em inglês. E aí você vê lá alguma que te agrada. Ou você pode ir por indicações de sua teacher aqui. Vamos lá. Algumas indicações. A primeira e mais famosa de todas, que já deixou muita gente por aí com o inglês topíssimo, Friends, que nossa amiga Patrícia falou ali em cima que não gosta. Muita gente não gosta de Friends. Precisa ser Friends? Não, não precisa ser Friends. Outras alternativas. How I Met Your Mother. How I Met Your Mother. É uma outra série que é boa opção. The Good Place, que é a minha favorita, meu amorzinho, meu xodozinho. Eu recomendo ela, inclusive, mais do que Friends, porque eu gosto mais dela do que de Friends. The Good Place também é uma série interessante. Modern Family também é uma série bacana para você escolher. The Office também é uma opção. The Big Bang Theory também é uma opção. Existem outras? Existem várias. Então você pode ver qual dessas opções que tem por aí você consegue se identificar mais. Aquela Brooklyn Nine-Nine, que é mais moderninha, também é uma opção. Apesar de estar acontecendo ali dentro do ambiente, né, da delegacia, ela tem mais o foco no dia a dia, na vida das pessoas, e não tanto na parte técnica, né, da delegacia e tudo mais. Fez sentido aí pra vocês essa questão do tipo de série? Essa questão do nível de dificuldade, do técnico? Talvez para uma pessoa que queira, né, talvez para um médico, talvez para uma pessoa que é da área da saúde ali, assistir Grey's Anatomy, talvez não, né? Com certeza. Vai ser excelente, porque ela vai desenvolver o vocabulário dela de inglês, assim, de inglês médico, absurdamente.
Mas se você talvez não é dessa vibe, não tá nesse nível ainda, talvez seja melhor você começar com uma sitcom, certo? Agora sim faz todo sentido. Ótimo. Que bom, então, vocês conseguiram notar aí o sentido da coisa. Então, não é por ser engraçado. É por conta da temática, do tipo de vocabulário. Quando você, por exemplo, está aprendendo inglês de uma forma geral, a primeira coisa que você aprende é a falar sobre o seu dia a dia. Falar sobre você, quem você é, do que você gosta, o que você faz. Aí depois você começa a falar sobre a sua família, o que vocês fazem ali no dia a dia, a rotina de vocês, do que vocês gostam, do que vocês não gostam. Então, essa é a temática mais básica para você conseguir acompanhar uma série. Coisas do dia a dia. Outra vantagem que as sitcoms têm é que elas têm geralmente episódios curtos. Isso é muito bom, que daqui a pouco, quando eu for dar o passo a passo, vocês vão observar que quanto mais curtinho o episódio, melhor você consegue trabalhar ele. Então, as sitcoms geralmente têm episódios ali de 20 a 30 minutos. 20, 25, 30, isso é excelente. Então, você conseguir ter um episódio menorzinho, onde a ideia começa e termina ali rápido. Até porque, se você pega uma série de episódio muito longo e não consegue terminar, às vezes você esquece o que aconteceu. Eu, particularmente... Gente... Eu, pra assistir série, dependendo do tempo que eu dou entre um episódio e outro, eu tenho que voltar e assistir o episódio anterior pra eu lembrar o que tá acontecendo. Não sei se vocês tiverem esse problema de memória aí, igual a teacher aqui de vocês. Terrível série com episódio grande. Tem que tentar assistir rápido, assim. Mas o bom desses episódios curtinhos é que você consegue começar e terminar num tempo ok. Então lembra que eu sempre falo ali que o ideal é você ter ali sua meia hora de inglês por dia. Gente, quem faz meia hora de inglês por dia tem um avanço tremendo. O negócio é que as pessoas não conseguem manter geralmente. Então as pessoas começam com aquela... Lembra que a gente falou, né? Estipulando aquelas regras assim. Eu preciso estudar 1 hora de inglês todo dia. Aí não consegue, deixa pra lá. Diminui. Meia horinha de inglês. Teacher, não tenho. Eu tenho 15 minutos. Tá bom. 15 minutos de inglês todo dia. Ou o máximo que você puder, vai fazer a diferença, certo? Então vamos lá. Essa é a vantagem de usar sitcoms, ok? Teacher, não quero começar por Grey's Anatomy. Tá bom, vai e tenta fazer isso aqui que eu vou te dar o passo a passo agora. Se der certo, muito bom, Deus te abençoou. Se não der certo, deixa de ser teimoso e vai procurar um sitcom que você gosta, que vai dar certo, ok? Vamos lá então, meu povo. Então, olha só. Se você é uma pessoa que tem um nível bem básico de inglês, assim, bem básico de inglês, o maior ganho que você vai ter nesse início é pegar, entender de ouvido o máximo de palavras e frases que são ditas ali. Palavras e frases pequenininhas. Não é você fazer uma transcrição do que está sendo falado no episódio, não. É você conseguir reconhecer palavras, reconhecer pequenas frases do tipo I'm sorry, thank you, nice to meet you. Exemplo, tá? Eu digo com relação a tamanho de frase, né? Então, se você tá no nível básico, o seu ganho principal é esse. É você conseguir ir pescando as palavras e trabalhar o vocabulário que você vai aprendendo. Porque às vezes, o que acontece? Você vai pescar uma palavra... Pescar é ótimo, né? Você vai ouvir uma palavra, você vai conseguir... Assim, nossa, eu já vi essa palavra, eu sei até escrever ela, mas eu não sei usar. Eu não sei o que significa muito bem, eu não sei usar em uma frase. Então, isso é uma coisa que você vai ter que fazer também. Estudar essas palavras que você pesca, mas não necessariamente sabe usar. Beleza? Então, vamos lá. Nível básico. Você vai começar selecionando uma cena, um trecho. Você não vai pensar no episódio de 25 minutos. Você vai pensar num trechinho, em uma cena. Então, você vai selecionar uma cena. Gente, isso você pode pegar um episódio e dividir ele numa semana inteira. Um episódio de 25 minutos é material para você estudar inglês uma semana inteira. Nossa, teacher, Deus me livre! Uma semana para entender um episódio de 25 minutos. Meu amor, nós estamos falando de entender.
Se você quer entender de verdade, tá excelente. Imagina só, no final de uma semana você conseguir entender total um episódio maravilhoso. Às vezes a gente é muito ganancioso. Nossa, eu quero entender um episódio inteiro perfeito por dia. Se você tiver bastante tempo para dedicar, beleza. Mas se você for o tipo de adulto que eu ando conhecendo, porque os adultos que eu conheço não estão assim, não. Não estão com esse tempo livre todo, não. Certo? Então vamos lá. Você vai selecionar uma cena. Beleza? Selecionou uma cena, você precisa entender que você vai assistir essa cena mais de uma vez. Você não vai assistir ela só uma vez, não. Certo? Você não vai assistir ela só uma vez. Você vai assistir ela várias vezes. Lembra que você não está somente no seu passeio na Disney, lá no momento relaxamento. Lembra disso. Você está lá estudando a benção do inglês. Você vai assistir essa cena várias vezes. Anota aí. Primeira vez, você vai simplesmente assistir a cena sem legenda nenhuma. Apenas o áudio em inglês. Só o áudio em inglês. Você vai assistir a cena. Aí você vai tentar ver o que você pega ali naquela cena. Pode ser que você assista sem legenda, principalmente a primeira vez, e não entenda nada. Você vai ouvir de novo. De novo. Beleza, acho que já consegui pegar aqui uma coisinha ou outra. Você vai ouvir depois anotando. Você vai pegar um papelzinho. Ó, vou mostrar pra vocês. Pegar um papelzinho. Gente, cadê o papelzinho? Pegar um papelzinho. Pegar uma caneta. Aí você vai anotar. Cara, todas as palavras que eu entender, eu vou anotar aqui, beleza? Aí você vai anotar. Se você é no nível bem básico, você vai pegar a coisa, sei lá, day, mother, morning. Caraca, consegui entender. I'm sorry. Anota. I'm sorry. Sei lá, você vai pegar night. Exemplo. Você vai escrevendo aqui, ó. Você vai escrevendo as palavrinhas que você for ouvindo. Tá, fiz isso aqui 2 vezes, por exemplo. Caraca, já era. Não consegui entender mais nada. Só isso. Beleza. Aí o que você vai fazer em seguida? Você vai colocar a legenda em inglês. Você vai colocar a legenda em inglês. E você vai ouvir tentando fazer a relação, tentando ouvir e ler ao mesmo tempo. Então você vai ver como que aquelas palavrinhas que estão escritas ali vão ser pronunciadas. E ver se você realmente entendeu aquelas palavras que tu acha que entendeu. Porque às vezes tu jura que ouviu um morning e não tinha nada de morning na cena. Acontece. Gente, principalmente no início, vocês vão ver que é assim, é arrastadinho. Mas vai desenvolvendo. Eu vou jazinho dar pra vocês contar pra vocês a história de um aluno meu que me contou recentemente a história dele com C. Então, você vai checando. Ah, olha só, gente, tudo isso que eu ouvi tava lá. Excelente. Você conseguiu identificar várias palavras. Você conseguiu identificar frases. Você conseguiu, praticar a sua escrita, escrevendo aqui. Aí, se você quiser ter um closure, né, não é encerramento, gente, eu não sei o nome dessa palavra em português. Eu juro que parece pedante, mas não é. É porque às vezes quando você aprende as palavras em inglês, você fica com dificuldade de lembrar elas em português. Fecho, desfecho, isso. Encerramento, uma conclusão, isso. Então, para ter esse closure, o que você pode fazer? Colocar a bênção da legenda em português. Bota lá a legenda em português, vai. Vê se o que você estava entendendo bate com o que de fato aquela galera tá falando. Você vai observar que no início, dependendo do seu nível, você entendeu 10% do que o povo falou. Gente, que maravilha! Você entendeu 10% intencionalmente fazendo o negócio. Maravilha! Você vai ver que daqui a um tempo você vai entender 15%, você vai entender 20%, daqui a pouco você vai estar entendendo 50%, daqui a pouco você vai estar entendendo 80%, daqui a pouco você vai estar entendendo tudo e esse tipo de série para você vai ser ridiculamente fácil. Só que você precisa dar os passos. Não é vou ouvir 3 episódios e vou estar com um listening incrível, arrasando. Não é assim. Então, é um negócio que vai levando um certo tempo, né? Então, fez tudo isso, ouviu, massa. Agora, então, eu vou pegar as palavras que eu anotei e vou refletir. Day.
Eu sei usar a palavra day? Eu sei o que significa a palavra day? Sei. Então, beleza, vida que segue. Eu anotei aqui, só exemplo, tá? Eu anotei aqui essa palavra closure, que é exatamente essa que eu falei aqui pra vocês. Ouvi essa palavra closure só porque eu consegui identificar mesmo, mas não sei exatamente pra que serve, o que quer dizer. Essa é uma palavra que você vai estudar. Então, tá vendo que a questão do estudo, ela vem paralelo à série? Então, o que você vai fazer? Você vai estudar essa palavra. Você vai lá no dicionário, vai ver o que significa, vai ver exemplos dela em frase, vai ver como é que é a pronúncia, vai fazer suas frases, vai tentar incorporar aquilo ali no seu dia a dia do inglês. Beleza? Esse é um passo a passo de quem é básico. Vou repetir. Peraí. Seleciona uma cena, assiste umas 2 vezes sem legenda, uma cena, umas 2 vezes sem legenda, só o áudio em inglês. Depois assiste mais umas 2 vezes, anotando palavrinhas que você for pescando, palavrinhas e frases. Depois coloca a legenda em inglês, faz a relação ali entre palavra e áudio, vê se você realmente viu as palavras que você acha que viu. E depois você coloca a legenda em português para ver o sentido ali se bate com o que você estava pensando. Depois, pega as palavrinhas e vai estudar as palavrinhas que você de fato não sabe usar ainda muito bem. Entenderam? Esse é para aquela pessoa que tem um nível bem básico de inglês, ou então que tem 0 prática com esse negócio de série e que quer começar o negócio assim bem facinho. Essa é a forma assim, piscininha. Piscininha rasa, piscininha infantil. Vamos agora para a piscininha adulto. Piscininha adulta é o nível intermediário. Aqui, lembra que lá quem é básico, o foco era você pegar o máximo de palavras e expressões e para você poder estudar depois. Quem já está no nível mais intermediário do negócio, o objetivo é você entender ao máximo o que aquelas pessoas estão falando. É tentar entender ao máximo o que essas criaturas estão falando aí nessa série. O que está sendo dito. O que você vai fazer? De novo, selecionar uma cena. Você vai selecionar uma cena. Depois que você for pegando mais prática, você pode pegar um trecho maior, você pode tentar o episódio todo, tá? Mas por enquanto, pega uma cena. Você vai assistir umas 2, 3 vezes sem legenda também. Nada de legenda, somente o áudio em inglês, 0 legenda. E aí você vai tentar entender ao máximo. O que essas pessoas estão falando, o que está acontecendo aqui, qual que é o contexto, o que está acontecendo nessa cena. Depois você coloca a legenda em inglês. Coloca a legenda em inglês para você conferir essa pessoa aqui que tá no intermediário. Ela é uma pessoa que ela já tem uma bagagem maior, ela já sabe mais palavras, já sabe mais expressões. Então ela vai conseguir pegar boa parte do que ela tá ouvindo. Talvez de primeira ela consiga entender ali 30, 40, 50% do que está sendo falado. Muito bom, excelente. E aí você vai tentar ao máximo ouvir e entender o que aquelas pessoas estão falando. Colocou a legenda? Observa palavras novas. Observa as palavras que você... Nossa, essa palavra aqui complica essa frase. Eu até sei o restante dessa frase, mas eu não sei muito bem essa palavra aqui. Pega essa palavra e vai estudar essa palavra. Lembrando que aqui, gente, não é pra vocês fazerem assim, nossa, vou pegar uma lista de 10 palavras. Não. Lembra que eu falei que não precisa ser ganancioso? Série é um negócio da vida, é um negócio que você vai fazendo aos poucos. Claro que isso aqui vai ter a ver com o senso de urgência que você tem, né? Então, se for mais urgente pra você, arrocha. Mas se você é uma pessoa que tá, assim, tranquilo, aprendendo e tal, vai pegando uma palavra ou outra. Então, se pra cada cena da série você pegar uma palavra pra estudar e aprender, tá ótimo. Porque a série vai ter várias cenas. Ela vai ter, sei lá, no mínimo 10 cenas. Exemplo, não sei. Mas vamos imaginar aí 10 cenas. Então, se um episódio tem 10 cenas e você pegar 10 palavras novas para poder estudar um pouquinho melhor, entender um pouquinho melhor, pegar frases, olha só o ganho que você vai ter. Em um episódio, 10 palavras novas, 10 termos novos para você aprender, para você usar no dia a dia. Então, excelente, muito bom. Não precisa ser ganancioso. Nível intermediário, então, seleciona uma cena, escuta umas 2, 3 vezes sem legenda, tenta entender ao máximo, depois vai, coloca a legenda, vê se a legenda te ajuda a entender mais, porque você vai estar lendo, só que você vai estar lendo em inglês, então isso é válido. Você está expandindo o seu vocabulário,
Você tá vendo aquela palavra ali, vendo que é um negócio novo pra você. Então você vai desenvolver aquilo ali. Pega algumas palavras e vai pesquisar. E vai estudar essas palavras e vai colocar elas ali no seu dia a dia. Beleza? Agora, se você é uma pessoa que já tem um nível avançado, é aquela pessoa que já ouviu milhões de vezes inglês na vida, já tem um vocabulário bom, já tem uma... Sabe assim, aquela pessoa que já se vira bem, aquela pessoa que já consegue entender ali vários contextos e tal. Qual que é o objetivo dessa pessoa ao assistir uma sitcom? É ir além do listening. O seu objetivo é assistir o episódio com papel e caneta na mão, anotando expressões, estruturas interessantes que você não conhece, para você pesquisar e implementar na sua fala. Então, a pessoa que tem um nível avançado, espera-se dela é que ela consiga não usar legendas nenhuma, tá? Legenda nenhuma, nem mesmo a legenda em inglês, somente o áudio, e ir pegando de ouvido ali as palavras, os termos, as expressões, e anotando. Então, é você ir além do listening. O que acontece muito? Vou dar aqui um exemplo para vocês. O que acontece muito? A pessoa tem um nível muito bom de inglês, ela já tem uma base boa, ela já tem um vocabulário bom, ela já tem uma gramática boa, só que ela não tem prática nesse tipo de coisa. Ela não tem prática em assistir séries sem legenda. Então, quando ela ouvir tirando a legenda, pode ser que ela pense assim, meu Deus, que idioma é esse? Isso é inglês? Pode ser que isso aconteça. E aí, se isso acontecer, o que você vai fazer? Nossa, eu sou péssimo para aprender inglês, não adiantou nada aquele curso que eu fiz. Não, gente. Se você consegue ler eu falei semana passada para algum aluno meu. Se você consegue ler o negócio e entender, e ouvindo você não entende, não é que você não sabe o vocabulário, é que você não tem prática em ouvir. Porque se você não soubesse o vocabulário, você ia ler e ia continuar sem entender, concorda comigo? Então, se você lê e entende, se quando você põe a legenda, você entende a legenda em inglês, claro. Se quando você põe a legenda em inglês, você entende, isso quer dizer que você tem o vocabulário, meu amor. Você entende, você já sabe aquilo ali. O que você não tem é a prática de listening. Então, às vezes, listening puro, né? O listening puro, raiz, que é sem legenda. Então, se você tem um nível avançado de inglês, mas tem dificuldade em ouvir a série sem nada, volta um pouquinho. Não precisa ficar triste, ficar desesperado, não. Volta um pouquinho. Faz aqui o passo a passo do intermediário que eu passei. Seleciona a cena. Escuta sem legenda. Tenta entender ao máximo. Coloca a legenda. Vê, compara. Pega palavras ali que você não conhece. Vai pesquisar. Lembra que é um trabalho, não é passeio no parquinho. Você tá usando série de forma intencional. Gente, uma coisa é fato. Vou contar aqui pra vocês a história do aluno que eu falei pra vocês. Tem um aluno meu, o Gustavo. Não sei se o Gustavo tá aí. Gustavo simplesmente gosta bastante de série, começou a fazer aula comigo do zero. Então, assim, aula 1 do Gustavo foi Hello, what's your name? How are you? Tananã, tananã. E aí, Gustavo ele foi aceitando esses desafios. Então eu falei, Gustavo, vamos fazer assim, pega a série, vai lá, faz assim. E ele foi seguindo, ele foi desenvolvendo. Gustavo hoje, sem legenda, ou mesmo que seja, né, vamos considerar com legenda, né? Gustavo com legenda em inglês consegue entender 50-60% de uma série. E de uma série, assim... normal, sem sitcom ou não sitcom, 50-60%. Então, isso, você pode olhar e falar assim, nossa, é pouco. Então, vamos pensar? Vamos ver onde que você tá hoje? Hoje, se eu te der um episódio sem legenda nenhuma, você entende quanto por cento? O Gustavo entendia 0. Ele foi de 0 a 50-60. Isso é muita coisa. Então... quando as pessoas dizem pra mim que não conseguem entender o inglês, né, falado, o listening, eu digo, é falta de praticar o listening
isoladamente. É sempre estar ali usando a muleta que é a escrita, que é a legenda. E aí eu quero muito que vocês lembrem disso dessa live aqui de hoje. Legenda é leitura. Legenda é leitura. Se a legenda está em português, você está praticando leitura da língua portuguesa. Se a legenda está em inglês, você está praticando leitura da língua inglesa. Para você praticar puramente o seu listening, não pode ter legenda. Entenderam? Não que eu esteja demonizando as legendas. Eu vou dar o meu exemplo para vocês. Quando eu quero simplesmente relaxar, isso eu tô falando de uma professora, uma pessoa que tem contato com o inglês diário há 60 mil anos. Exagerei, né? Tá bom. Tem um contato ali com o inglês, já tem um nível avançado de inglês, tarará. Quando eu vou assistir série pra relaxar, simplesmente assim, tipo, que é o que eu faço, geralmente. Quando eu vou assistir inglês pra relaxar, simplesmente eu coloco o áudio em inglês e a legenda em inglês. Eu não tô pensando em pensar, eu não quero pensar sobre o que está sendo falado ali, eu não quero aprender nada novo, eu quero simplesmente acompanhar. Então, se tem a possibilidade de eu colocar a legenda e aquilo ali ficar mais leve para mim, é o que eu faço. Agora, quando eu quero dar uma forçada no listening, eu tiro a legenda e assisto só com o áudio em inglês. E tranquilo, vida que segue. Então, lembrem-se disso. Você pode assistir a série simplesmente para relaxar, você pode assistir a série para aprender inglês. Só que assistir a série para aprender inglês não é simplesmente falar, estou aprendendo inglês, tacar a legenda em português, colocar o áudio em inglês e achar que isso é milagroso. Não é. Assistir série isoladamente não é milagroso. Você vai precisar ter ali um certo trabalho. Pega a palavra nova, pesquisa a palavra nova, tananã, tananã. Entenderam, meu povo? Conta aí pra mim se tá tudo ok, se vocês entenderam. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês até então, se apareceu coisa nova. Tipo eu, amei as dicas. Que bom que você gostou, Jana. Muito obrigada. De nada. É isso, gente. Eu quero que vocês sejam independentes. Se tem uma coisa que eu valorizo é a autonomia. Então, sejam independentes, procurem formas diferentes de desenvolver o inglês de vocês. Com certeza vai fazer muita diferença isso aí. Então, beleza. Não tendo mais dúvidas, vou colocar vou deixar essa live salva ali no perfil. Muito importante. Lá nos fixados tem dois posts falando exatamente sobre séries. Um que dá um passo a passo, então vocês podem olhar lá mais um exemplo de passo a passo de como seguir. E outro que é falando sobre a série The Good Place, que atualmente é a minha indicação de olhos fechados de série. E a The Good Place tem vários desses fatores que eu falei pra vocês que fazem toda a diferença. Do tipo, ter vários sotaques diferentes pra você ouvir e tendo contato, beleza? Então deem uma olhada lá nos posts fixados, que vocês vão encontrar 2 pra complementar aqui o assunto dessa live. Deixo um convite pra vocês também, para que vocês continuem aqui acompanhando os stories, os posts e as lives que acontecem toda terça às 8h30. No dia 23 de maio, eu vou trazer uma coisa para vocês. Então, save the date. Guarda aí esse número, guarda essa data aí na tua cabeça. Dia 23 de maio. Vou deixar vocês com a sementinha da curiosidade por enquanto. Mas olha, em breve, vocês vão ter uma oportunidade bem legal. Então, lembrem-se disso, olhem lá os posts fixados do perfil para vocês aprofundarem o conteúdo, beleza? Thank you very much, people. Muito obrigada a vocês que tiveram aqui. Um restinho de noite maravilhosa para vocês. See you next time. Bye, bye.